Bom dia, vamos iniciar a nossa 23ª aula e hoje a gente vai falar então sobre as placas tectônicas. Bom, as placas tectônicas são blocos, né, que formam a crosta terrestre, certo? E o magma, abaixo dessa crosta terrestre, o magma, são rochas que estão em estado líquido, né, porque a temperatura lá é muito alta, e esse magma ele se encontra a cerca de 150 quilômetros de profundidade, então, do planeta. Bom, o planeta Terra ele está dividido em 52 placas tectônicas, sendo que 14 são as principais e 38 são as menores. Por exemplo, as principais, né, a Sul-Americana, do Pacífico, e aí tem as menores, a placa de Ande do Norte, Carolina, mas geralmente se estuda as principais, né, as maiores. Bom, com relação então às correntes de convecção do magma. A movimentação do magma presente no manto, esse fenômeno no interior do planeta, ele é diretamente responsável pelo movimento das placas. Então, esse movimento desse magma que se encontra abaixo da superfície terrestre, e ele está em movimento, faz com que então essas placas também se movimentem. O líquido quente do magma, ele faz aquele processo, né? O quente sobe e o mais frio ele desce. Então ele faz este movimento de subir o quente e descer o frio aqui no magma. Esse movimento ele é extremamente lento e estima-se que a duração de um ciclo desta corrente de convecção no interior da Terra demore centenas de anos então para ocorrer este movimento. O estudo sobre esse movimento ainda, né, é muito pouco, não se sabe muito bem ainda sobre isso. Bom, então o magma quente ele sobe, né, o frio desce, que é esse movimento cíclico que a professora falou, e neste movimento então essas placas elas podem se afastar ou elas podem se aproximar, podem também se colidir e com isso desencadear então os abalos sísmicos que nós vamos ver hoje também. Bom, então aqui nós temos os movimentos dessas placas tectônicas. O movimento transformante, por exemplo, né? As placas elas se movimentam, então há um movimento e há um atrito entre essas duas placas, ocorrendo então terremotos, né? E ocorrendo falhas, por exemplo, a falha de San Andreas, né? Nos Estados Unidos, muito conhecida. A de convergência, então, esse movimento aqui, elas se chocam, elas entre si, né? E elas se chocarem, elas formam, então, as cadeias, né? As montanhas. A divergente, então, esse movimento divergente é um movimento de afastamento das placas. E é onde ocorre, então, a emergência do magma, né, que sobe, então, formando as ilhas. Então, a convergente, elas chocam entre si, formando, né, cadeias de montanhas, porque elas empurram o terreno para cima. A divergente é quando elas se afastam uma das outras e o magma, então, emerge, esfriando e formando as ilhas. E nós temos o transformante, então, que é o deslocamento por atrito, né? Que ocorre, então, esses terremotos, né? E esta falha grande que tem lá nos Estados Unidos. A escala de magnitude Richter. Essa escala, ela vai medir a quantidade de energia que é liberada por um terremoto. O sismógrafo ele é um aparelho, então que ele registra essa amplitude
dessas ondas, certo? Bom, essa magnitude ela vai do 1, inicia no 1, e que é quando as pessoas, a gente nem sente, né, o terremoto, e ela não tem um limite para ir. Até o momento foi registrado magnitude 9,5. No Chile, em 1960, a magnitude foi de 9,5, que foi em 1869, a magnitude 9, e em 2010 a magnitude 8,8. Tudo isso foi no Chile. E no Haiti, em 2010, a magnitude foi 7. Bom, o hipocentro, então, é a parte interna onde se origina o terremoto. E o epicenter, então, é a parte externa que recebe a energia originada, então, do hipocenter. Tsunamis. O tsunamis, o epicentro, ele começa, então, ele tem, né, embaixo da água, tá? Por isso que ocorre, então, o tsunami. Esse movimento, esse abalo sísmico, vai formar, então, aquelas ondas gigantescas que nós chamamos, então, de tsunamis. E os vulcões, que é a emissão do magma, gases e partículas quentes que saem, então, por essas falhas, né? Esse magma que é expelido, quando ele chega à superfície, ele é chamado, então, de lava, e ele está em uma temperatura altíssima. A fumaça são gases tóxicos que acabam provocando morte de peixes e de plantas, e o resfriamento, então, formando essas ilhas, né? Lembrando ainda também que as cinzas, com o tempo, ele é absorvido pelo solo, tornando esse local extremamente fértil. Então, aqui nós temos um vulcão, né, em erupção, e as cinzas que futuramente, então, fazem com que esse solo fique extremamente fértil. Bom, a atividade vocês têm na apostila, na página 25, vocês vão responder a questão 6A e a B. Uma boa aula e Deus abençoe vocês. Um beijo.